Fala pessoal, estou passando aqui para falar justamente com você. Estamos aqui no Templo da Lagoinha, São Paulo. Olha, essa reforma está sendo incrível, porque quanta coisa velha saindo para dar espaço para o novo. E eu creio que neste lugar o Senhor vai fazer tantas maravilhas que você não pode ficar de fora. Quantas famílias serão transformadas neste lugar? Imagina aí ver as pessoas que você ama vivendo um novo começo. Olha, este lugar nós cremos que já é um lugar de cura, de restauração, de viver o novo de Deus. É por isso que eu quero que você já comece a gerar expectativa a partir de agora, para este novo tempo que Deus está trazendo da sua vida. Você pode fazer parte também deste propósito. Junte-se a nós. Através da sua oferta de amor, através da sua contribuição, você pode fazer isso em uma das nossas contas da nossa igreja. Os dados bancários estão aqui e através também do aplicativo PicPay, você vai contribuir de uma forma segura. Vamos juntos e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo à igreja em Corinto, na sua primeira carta. Capítulo de número 2. Nós temos dedicado, eu quero ser breve nessa manhã, e em nome de Jesus Cristo eu vou terminar esse culto no horário, mas nós temos dedicado tempo e dias de culto para falar a respeito daquilo que importa. Talvez você venha aqui querendo aprender a ser um líder melhor, mas para isso você contrata um coach, e ele vai te ensinar princípios de liderança para que você possa crescer, desenvolver sua liderança, sendo mais efetivo, mais frutífero. Talvez você venha aqui querendo ser um profissional melhor, mas para isso você tem o Sebrae, você vai lá, se matricula, faz curso até de graça. Como igreja, nós não podemos esquecer o nosso principal propósito e o porquê que nossas portas estão abertas e do porquê nos reunimos nesse lugar. Muitos temos desviado a nossa atenção para outros assuntos e temos esquecido daquilo que deve ser o principal, daquilo que deve reter a nossa atenção, daquilo que deve despertar o nosso coração, porque dessa área nós muitas vezes temos descuidado por causa de uma inversão de valores que tem sido colocada na nossa mente, e por nós não conhecermos e não termos intimidade com a palavra de Deus, nós acabamos nos deixando levar por discursos convincentes, por frases de efeito que nós achamos tão bonitas, tão poderosas, que achamos até que elas estão escritas como versículo na Bíblia. E a gente compartilha nas nossas redes sociais, achando que aquela frase daquela determinada pessoa é um versículo bíblico, por falta de intimidade com a palavra, por falta de conhecimento com a palavra, por falta de uma vida espiritual nutrida, por falta de um cuidado com a nossa vida espiritual, e nós não podemos esquecer que nós somos divididos em três, apesar de sermos um. Nós somos matéria e nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, amém, Leandro? Nós somos alma e nós temos uma estrutura emocional, e nós somos espírito. E esta dimensão espiritual é uma dimensão muito mais real do que você e eu podemos imaginar. Esses dias sozinho em casa, orando pelo meu sogro e pela minha sogra, todos os dias, o dia todo quase. Eu fui acordado, meu sogro foi entubado numa terça, foi desentubado no sábado, minha sogra foi entubada no sábado que o meu sogro foi desentubado, e ficou mais dias entubadas do que ele.
E nessa fase crítica em que eles foram entubados, em que a inflamação aumentou, em que a oxigenação, a saturação do oxigênio caiu, foi lá embaixo, eles chegaram a ficar com quase 100% de ventilação mecânica nos pulmões. Eu fui acordado 3 vezes em dias diferentes, debaixo de uma guerra espiritual quase que física. E eu compartilhei com os pastores, eu disse, gente do céu, eu não estou em pecado, eu não sei o que está acontecendo, mas nessa madrugada era como que o próprio diabo estivesse dentro do meu quarto. E sabe quando você acorda lutando? Sabe quando você acorda guerreando? Que quando o dia amanhece, o seu corpo está moído. Você está cansado, apesar de ter dormido a noite toda. Assim é a realidade do reino do Espírito na nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta não é, está aqui o Tuma, que acabou de falar, por causa de posições, por causa de decisões, por assumir responsabilidade e dizer, não, tem que ser assim, não pode fechar, retalha, abate, abala, é enfraquecido, acaba sendo internado. Mas louvado seja o nome de Jesus Cristo, porque nós podemos cair, mas prostrados nós não ficamos, porque Ele é aquele que nos levanta. O apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta, ela não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades e espíritos dominadores das trevas. Ele está dizendo, olha, existem lutas que você vai combater no físico, existem outras que você vai combater nas emoções, mas em todas as outras áreas, saiba de uma coisa, não é o homem, não é aquilo que você está sentindo, mas é uma guerra que está sendo travada nas regiões espirituais, que você não pode batalhar com armas carnais, nem com armas humanas. Esse tipo de luta, esse nível de batalha, você vence, você age com armas que são espirituais. É através da oração, é através da palavra, é através do jejum, é através de uma vida consagrada. A igreja pode ter toda a tecnologia possível, mas se não tem oração, ela não avança. Se não tem palavra, ela não sustenta. Se não tem vida consagrada, ela não permanece. Porque com o reino de Deus a gente não pode brincar. É por isso que todos nós estamos baseados na escola do Espírito, e que a cada dia nós somos convidados pelo Espírito para aprendermos dele mesmo, sermos ensinados pelo Espírito a conhecermos quem Deus é, a conhecermos a vontade de Deus, a conhecermos os pensamentos de Deus, a conhecermos o plano de Deus para a nossa vida. Talvez você está aí perguntando para o seu consolidador, para o seu líder de GC, para o seu pastor, para o líder da sua área, como é que eu ouço a voz de Deus, como é que eu conheço a vontade de Deus. Já tem 10 anos que eu estou na igreja, mas eu nunca entendi isso de entender a vontade de Deus, de compreender o plano de Deus. Tudo para mim é muito confuso, ainda está obscurecido. O que você precisa e eu preciso a cada dia, e esse é um desafio diário, é render o nosso coração e dizermos ao Espírito de Deus, me ensine, porque eu quero aprender a ser um homem segundo o coração de Deus, a ser uma mulher segundo o coração de Deus. Quando eu me mover, eu quero me mover debaixo da direção de Deus. Naquilo que eu fizer, eu quero fazer debaixo da bênção de Deus. Eu quero falar não por mim mesmo, mas eu quero as tuas palavras na minha boca. Eu não quero agir por mim mesmo, mas pela manifestação do teu poder através da minha vida. Eu não quero me sustentar pelo meu próprio conhecimento, nem por minha própria força, mas eu quero que a tua presença faça maravilhas na minha vida.
vida e através de mim. Agora, nós não aprendemos isso com o conhecimento que o homem quer nos passar segundo aquilo que ele acha. E eu preciso que você preste bastante atenção no que está escrito, capítulo 2 de 1 Coríntios, verso de número 12. Diz que nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que procede de Deus. Diga, eu não tenho. Espera aí, se você não me ajudar a pregar, não volta domingo que vem. Diga, eu não tenho o Espírito do mundo. Diga, eu tenho habitando em mim o Espírito de Deus. Amém ou não? Isso aqui nos diz que nós não somos aquilo que nós temos, mas nós somos quem nós temos. Eu não sou definido pelos bens que eu tenho acumulado. Eu não sou definido pela minha classe social, preste atenção. Eu não sou definido por minhas conquistas materiais. Já conheci gente bilionária, miserável. E já conheci gente que passa fome, que é um nobre. Já conheci gente que tem tudo vazia de vida. Já conheci gente que não tem nada, cheia de vida. Eu sou quem eu tenho, não aquilo que eu tenho. E eu tenho o Espírito de Deus habitando dentro de mim. Eu não tenho o Espírito do mundo. O Espírito do mundo se anima quando recebe alguma coisa. O Espírito do mundo se estabelece sobre os bens que você vai conquistando. O Espírito do mundo é aquele que sustenta a nossa vaidade. É aquele que valoriza o nosso ego. É aquele que faz com que nós tapemos os ouvidos para aquilo que Deus está querendo nos falar, porque aquilo vai produzir mudança e transformação na minha vida, e o Espírito do mundo não quer que você mude. O Espírito do mundo quer que você continue do jeito que você está. Mas saiba de uma coisa: quando o homem que foi enviado por Deus, chamado Jesus Cristo, entra na nossa história e passa pelo nosso caminho, a nossa vida não continua mais a mesma, os nossos dias não são mais os mesmos, o nosso futuro não é mais o mesmo, a influência que o meu passado tinha não tem mais, porque todas as coisas se tornaram novas, porque Ele me deu uma nova vida. Diga, eu sou. Não, diga mais forte, diga, eu sou o que? Não, Senhor, você não é o que você tem, você é quem você tem. Diga, eu sou quem eu tenho, e você tem o Espírito de Deus habitando em você. Nós somos a média dos nossos relacionamentos. Com aquelas pessoas com as quais eu me relaciono, eu vou absorvendo algumas coisas de cada uma delas. A mesma coisa não é diferente com Deus. À medida que eu me relaciono com Deus, eu vou absorvendo algumas coisas da sua vida e da sua natureza. É por isso que quem olha para mim diz, mas Bruno, você está tão diferente. Quando eu volto em João Pessoa, que eu voltar agora em João Pessoa, eu vou levar essa placa e vou dizer, agora eu sou paulista, irmão, fui promovido. Eu vou andar na orla do Cabo Branco e digo, dá licença que eu sou paulista. Se eu fui nordestino eu não me lembro mais. Brincadeira, não se afeta, eles que lutem. Se eu me relaciono com o mundo, vou me tornando mais parecido com quem o mundo é. Mas à medida que eu insisto e persevero no meu relacionamento com o Espírito,
vou me tornando, hei de uma mulher mais parecida com o Espírito, uma mulher mais cheia de Deus, uma mulher mais cheia do Espírito de Deus, uma mulher que é direcionada não por aquilo que sente, nem por aquilo que acha, nem pelas fantasias da sua mente, nem pelos enganos do seu coração, mas que vai sendo direcionada pela voz do próprio Espírito, porque é tão íntima do Espírito que conhece a sua voz, e esteja o som de onde você estiver, o mais alto que puder, essa voz ela é reconhecida por aqueles que a conhecem, seja onde você estiver, não interessa, essa é uma voz que você reconhecerá, mas que você primeiro precisa conhecer, que primeiro você precisa gerar um nível de intimidade com ela, Ernest. Quando nós não conhecemos a voz de Deus, quando nós não conhecemos o Espírito de Deus, qualquer voz é voz de Deus para mim. Qualquer coisa que qualquer pessoa fala é voz de Deus para mim. É por isso que a gente acaba entrando em ciladas e em confusões, e se embaraçando em laços desnecessários na nossa vida. E a nossa fé passa a ser uma fé infrutífera, inoperante, porque é uma fé inflamada, por feridas que não curam. É uma fé que não sustenta diante das tempestades que nós enfrentamos, diante dos vendavais, diante das enchentes que nós enfrentamos. É uma fé que desmorona, que dissolve. É uma fé que quando a gente entra na fornalha, ela é queimada. Mas quem tem o Espírito de Deus permanece para sempre, porque Ele permanece para sempre. Você pode dizer glória a Deus por isso? A segunda coisa que nós devemos aprender é que a obediência, Deus ele tem uma linguagem de amor. Sabe aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman? Quem já leu esse livro? Levanta a mão. Isso, sabe, você identificar qual é a linguagem do amor lá do seu marido, da sua esposa, para você, sabe, dar um charme, um talento no relacionamento e tal, aquela coisa toda. Deus também tem uma linguagem de amor. A linguagem de amor de Deus não é o seu dinheiro. A linguagem do amor de Deus não é a sua roupa. A linguagem do amor de Deus não é se você tem ou não tem tatuagem. A linguagem do amor de Deus não é a sua religião. A linguagem do amor de Deus é a obediência. 1 João capítulo 5, verso de número 3, nos diz que nós amamos a Deus, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os mandamentos dele não são pesados. Se eu digo que eu amo a Deus, eu preciso obedecer à voz de Deus, porque não basta somente conhecer a voz de Deus, não basta somente ter intimidade com a palavra de Deus, não basta somente você ser um homem cheio de dons do Espírito de Deus, não basta somente você ser um crente assíduo na igreja, não basta somente você ser uma pessoa envolvida nos ministérios da igreja, não basta somente você ter se dedicado muito e dado muito dos seus recursos para que a obra de Deus aconteça. Não, tudo isso é bom, tudo isso é lícito, tudo isso é legítimo, tudo isso é válido, porém nada substitui uma vida de obediência a Deus. Se você quer ser honrado, obedeça a Deus. Se você quer ser abençoado, obedeça a Deus. Se você quer ser vitorioso, obedeça a voz de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta de todo engano, liberta de toda mentira, liberta do poder da carne, liberta do engano das emoções, liberta das paixões desse mundo, porque a voz de Deus, ela esmiuça a pedra. Mas o nosso coração precisa se inclinar para
a obediência a essa voz. Às vezes você está aqui passando por dores desnecessárias, porque você está lutando contra aquilo que é vontade de Deus. Às vezes você está aqui vivendo situações na sua família, porque Deus já falou com você que desse jeito não adianta, e você insiste e permanece nesse mesmo jeito. Você já mudou de igreja 15 vezes e está indo para a 16ª, está repreendido, sangue, fogo, coluna de fumaça. Ninguém aguenta você, irmão, pelo amor de Deus. Aprenda a obedecer a voz de Deus. Aprenda a se submeter à vontade de Deus. Aprenda a ter um coração quebrantado e humilde na presença do Senhor. Sabe o que é que está faltando para o povo de Deus? Sabe o que é que está faltando para a igreja de Deus? É isto, a obediência àquilo que Deus quer. Mas pastor, é tão difícil. É difícil, mas não é impossível. É algo que precisa ser aprendido, porque não vai acontecer na sua própria força. É por isso que a terceira e última coisa que nós precisamos aprender é que nós aprendemos a obedecer a Deus através do seu Espírito. Sem o Espírito de Deus, nós não temos condições de obedecer à voz de Deus. Verso de número 16, vamos ler do 12 até o 16, diz que nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual? Isso aqui é para quem é. Isso aqui não é para quem parece ser. Isso aqui é para quem tem uma vida. Isso aqui é para quem se conhece, conhece o Deus a quem pertence. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Levante a sua mão direita para o alto em nome de Jesus. Diga: eu tenho em mim a mente de Cristo. Só tendo a mente de Cristo, nós temos capacidade para obedecer à voz de Deus. Porque não houve pessoa tão obediente quanto o próprio Jesus Cristo, até chegar ao ponto de se entregar para morrer numa cruz no nosso lugar. Se você deseja ser um homem obediente a Deus, e todos nós desejamos, amém ou não? Se todos nós desejamos viver essa vida de obediência, nós precisamos pedir: Senhor, me ajuda. Não é de casamento que eu preciso mudar, não é de endereço que eu preciso mudar, não é de igreja que eu preciso mudar, não é de empresa que eu preciso mudar, não é de escola que eu preciso mudar, não é de faculdade que eu preciso mudar, não é de cidade, nem de estado, nem de país que eu preciso mudar. O que precisa mudar é a minha mente, e nessa manhã eu entendi que eu preciso ter a mente de Cristo em mim, porque somente com essa mentalidade eu obedecerei a tua voz, custe o que custar. Quando nós temos a mente de Cristo, sacrifício é privilégio. Quando nós temos a mente de Cristo, santidade é um padrão. Quando nós temos a mente de Cristo, o amor é fácil. Quando nós temos a mente de Cristo, a fidelidade faz parte de quem eu sou. Quando eu tenho a mente de Cristo, a generosidade se confunde com quem eu sou. Porque Jesus é esse tipo de pessoa.
E a sua meta não é se tornar parecido com o pastor Bruno. A sua meta não é se tornar parecido com o pastor Marcelo. A sua meta não é se tornar parecido com o pastor Lucas. Amém, pessoal? A sua meta. Quem é espiritual discerniu aí, ó. A sua meta é se tornar parecido a cada dia com quem Jesus Cristo é. Amém ou não, querido? Se coloque de pé, por favor.